Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeos. O nosso tema de hoje é gestão de processos. Especificamente, a pergunta de hoje é: para que serve um quadro de interveniências? Quadro do que, Walter? Vamos entender o que é uma interveniência e para que serve esse quadro do ponto de vista de gestão de processos. Bom programa. Para responder a pergunta do programa de hoje, para que serve um quadro de interveniência? É preciso primeiro entender o que é uma interveniência. No dicionário, interveniente significa sujeito que faz parte de um debate, conversa ou polêmica, pessoa que participa. Se a gente comutar do ambiente geral para o ambiente jurídico, a gente vai descobrir que no dicionário causídico, interveniente está definido como aquele que intervém em causa alheia, ou seja, é o terceiro que interfere na lide, quer como parte, quer como terceiro. Ele visa assistir uma das partes por interesse que a sentença seja favorável a esta parte. No mundo dos negócios, a gente pode ter dois papéis para esse interveniente. O primeiro é que a cada plano de ação que uma empresa tem, estas ações têm um responsável, uma pessoa que será cobrada pelas autoridades para que a ação seja realizada. Contudo, a pessoa não consegue fazer essa ação sozinha. Ela precisa de algumas áreas que a ajude a levar a cabo esta ação. Ou seja, ela necessita que outras áreas intervenham na tarefa, assistindo e participando da realização da atividade, uma vez que todas as áreas têm ou deveriam ter o interesse comum, o sucesso do negócio. Se a gente olhar para o processo, não é diferente. Para que um processo aconteça, muitas vezes 3, 4, 5 áreas precisam fornecer insumos para que uma determinada área consiga processar esses insumos, gerando uma saída ou um produto que seja útil à próxima área dentro da organização. Novamente, áreas fazendo interveniências no meu trabalho e eu fazendo interveniência no trabalho da próxima área. Daí, algumas pessoas defenderem que talvez o responsável pela ação não devesse ser cobrado sozinho pela realização dela. É preciso que os intervenientes também respondam se conseguiram ou não fornecer o que deveriam ao responsável pela ação ou uma área responsável por um processo, todos os insumos necessários para que aquela atividade ocorra ou aquele processo tenha continuidade. O fato de só cobrar o responsável o obriga sempre a ser o cobrador das outras áreas. E essa forma de agir faz com que muitas ações não só atrasem, como às vezes nem sejam realizadas, gerando discórdia entre as áreas envolvidas com aquela atividade ou com aquele processo. Modernamente, as empresas têm se utilizado de duas ferramentas para garantir que as ações tenham consequência dentro do prazo acordado. A primeira delas é que, num plano de ação, que muitas vezes advém de um planejamento ou de uma melhoria em processo, o antigo 5W e 2H da qualidade total foi transformado em 6W e 2H, aparecendo um W a mais, que é o with, que significa com quem ou com que recursos o who, o responsável pela ação, deve contar para que aquela ação seja realizada. Numa tabela desse tipo, começam a ficar claras as interveniências que cada área realiza sobre uma ação que reflete em todo um processo. A segunda ferramenta é uma matriz, conforme apresentado no slide na sua tela, em cujas linhas estão listados os RUs, as áreas responsáveis por determinada ação ou parte do processo. E nas colunas estão listados as áreas que intervêm
nessa ação ou nesse processo. Em verdade, essa é uma matriz macro que mostra todas as responsabilidades das áreas responsáveis e todas as interveniências que cada uma delas acaba por gerar no seu cotidiano. Ou seja, as linhas são os whos e as colunas são os with. Reparem que existem áreas que são muito intervenientes em outras. E existem áreas que são muito interveniadas por outras. Já dando uma dica aí da característica do gestor de cada uma dessas áreas. Quem é muito interveniado precisa ter uma grande desenvoltura na competência comunicação. Afinal de contas, vai ter que costurar muito com os seus intervenientes os prazos, os tempos e movimentos necessários à realização daquela tarefa ou daquele processo. Por outro lado, um órgão interveniente precisa ter uma característica de servidor. Ele deve entender que sem ele muita coisa vai acabar não andando na empresa, não que seja de sua responsabilidade essa atividade ou esse processo, mas uma série de insumos parte dele, parte da área dele ou dela, para que aquele processo consiga ser realizado a tempo e a cabo. E existem ainda áreas da empresa que são simplesmente intervenientes. Naquele determinado conjunto de ações, eles não têm nenhuma responsabilidade por eles, mas têm interveniências a serem feitas. Esse quadro, a área de vendas, é um bom exemplo de área muito interveniada. Repare que ela é interveniada 15 vezes por várias áreas da empresa. Mas quando a gente olha a venda nas colunas, ela é interveniente apenas 6 vezes em 4 áreas da organização. Um mapa de interveniência pode ser útil até para a área de recursos humanos, quando estiver recrutando um gerente para determinada área, entender as características necessárias a esse gerente, se ele for comandar uma área mais interveniente ou uma área mais interveniada. Por fim, é importante lembrar que se uma área não se preocupar em ajudar a outra, sendo uma boa interveniente na ação ou no processo dessa outra área, a recíproca vai poder ser verdadeira. Numa situação onde os papéis se invertem, a outra área não vai ter uma boa vontade na interveniência que estiver fazendo no processo daquela área. Para incentivar as áreas a tomarem responsabilidade pelas suas interveniências, é necessário que as empresas cobrem e premiem não só aqueles cujas ações estão sob sua responsabilidade, mas também aqueles cujas ações dependem de suas interveniências. Claro que com um peso maior para o who, o responsável pela ação, mas com cobranças e premiações proporcionais também para os intervenientes. Eu me lembro de uma situação numa empresa de telecomunicações, onde eu fui gerente da área de operações, em que a área de vendas, no princípio, era cobrada e recebia prêmios pelos projetos que eram implantados nos clientes que compravam determinada rede de telecomunicações. Com o passar do tempo, eles passaram a chamar a pessoa técnica de operações responsável pela preparação conceitual ou técnica dos projetos para ser premiada junto com eles, mas também ser cobrada com o grupo quando alguma coisa não dava certo. Típico exemplo onde o interveniente acabou fazendo parte realmente da equipe responsável por determinada ação ou processo na empresa. Só desta forma vai ser possível integrar os trabalhos de execução das ações de um plano, como também reduzir a cultura feudal que ainda permeia boa parte das empresas. Pense nisso. Este foi mais um programa do nosso canal Em Gotas em Vídeo. Se gostaram do programa, não se esqueçam de clicar na mãozinha. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, é muito importante para nós.
Também não se esqueçam que a partir de agosto teremos um programa de treinamento à distância na PUC sobre algum dos temas apresentados nesse programa. Logo abaixo do vídeo se encontra o endereço desse programa, bem como nossos cursos na Udemy e nossos livros na Amazon. Até a próxima!